A paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Estava com saudade de todos os irmãos, estava por um tempo afastada das lives por motivo de saúde, mas graças a Deus já estamos bem, para a glória de Deus, e chegando também nesse domingo ao final do trimestre, na nossa 13ª lição, que vamos falar nessa manhã sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Mas antes de nós entrarmos na lição, nós vamos orar ao Senhor e vamos estar louvando ao Senhor o hino de número 305 da nossa harpa. Nós vamos orar ao Senhor e agradecer por mais essa oportunidade. Amém? Fechamos os nossos olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas. Nós te louvamos pelo dom da vida, nós te louvamos pela cura, nós te louvamos pela nossa saúde, pelo restabelecimento, nós te louvamos pelo pão de cada dia, nós te louvamos pelo consolo que o Teu Espírito Santo tem dado aos nossos corações nesses últimos dias. Nós te louvamos pela Tua presença em nossas vidas. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nós te pedimos uma aula abençoada para que possamos juntos, ó Deus, estudarmos a Tua palavra nesta manhã, Senhor Deus, e aprendermos mais de Ti, Senhor. Venha, Senhor Deus, receber a nossa adoração. Venha ministrar os nossos corações nessa manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hino de número 305. Já que estamos falando de batalha, o coro diz: breve vamos terminar a batalha aqui, mas não terminamos ainda. Temos muita coisa pela frente ainda. Temos lutas, temos dificuldades, temos que lutar contra o nosso inimigo e nós precisamos estar firmes, lutando para um dia sim, para sempre descansar com Jesus ali. Amém? Vamos louvar ao Senhor então. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá, breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre
breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar início à nossa lição, a batalha espiritual e as armas do crente. Queria que você, meu amado irmão, possa pegar sua Bíblia. Nós vamos estar lendo alguns textos da palavra de Deus e você pode acompanhar conosco. Deixe o livro de Efésios aberto, principalmente o capítulo 6. Nós estaremos lendo o texto áureo que encontra-se em Efésios 6:11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a nossa verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda nós, antes de entrarmos na lição, na introdução, gostaríamos que você também abrisse sua Bíblia. Vamos começar abrindo no livro de Efésios. Efésios 6:11, ele diz o seguinte, Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Significa que todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual. O outro texto, que é Lucas 21:36, diz assim, 21:36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas está dizendo que não é possível entrar em combate sem a cobertura da oração. Não tem condições de você entrar numa batalha espiritual se você não estiver provido de oração. Ainda, Salmos 124, versículo 7, você pode pegar sua Bíblia e ler comigo. Salmos 124, versículo 7 diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Está dizendo que o escape do crente das astutas ciladas do inimigo. Nós vemos muitas das vezes as armadilhas dos passarinhos e eles ficam presos, não conseguem sair daquela armadilha. Assim o inimigo trabalha na nossa vida, lançando setas e armadilhas e arapucas, o nome é até esse, para nós cairmos, estarmos no emaranhado naquele problema, não conseguirmos sair dali, e aí ele consegue minar nossas forças, nos tragar. Por isso que nós precisamos estar. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos porque estivemos vigilantes e orando ao Senhor. Ainda, voltando lá para o livro de Efésios, capítulo 6, verso 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios está falando para vencer no campo da batalha espiritual, é necessário vestir-se da armadura de Deus. Ainda, Mateus 4, do 1 ao 10, nós não precisamos ler porque o texto é grande, está falando sobre a tentação de Jesus no deserto, usando a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo. Quando você lê o texto de Mateus 4, de 1 a 10, você vai ver Jesus vencendo as investidas de Satanás contra a vida dele, usando a palavra de Deus, usando versículos da palavra de Deus. É assim que nós conseguimos vencer. Essa é uma das armas que nós conseguimos vencer as investidas do inimigo contra a nossa vida no campo da batalha espiritual.
E para terminar nessa parte, Efésios 1, 19. Efésios 1, 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Nesse texto aqui, a vitória da Igreja de Cristo está garantida pela grandeza do poder do nosso Deus. Amém? Porque nós vamos ver durante a lição que nós não temos poder em nós mesmos para ganhar batalha espiritual nenhuma. Nem para expulsar demônio, nem para cura. Nós, em nós mesmos, não temos esse poder. Mas nós temos esse poder vindo de Deus sobre a nossa vida. E nós vamos dar algumas dicas para os irmãos como alcançar isso. Amém? Eu convido você a fazer a leitura diária, a leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro de Efésios. Texto muito conhecido que fala sobre a armadura de Deus. Diz assim, a partir do verso 10. Eu estou usando o celular porque a lição está toda aqui no celular. Tá bom, irmãos? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, eu acho esse versículo muito interessante, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, o texto, a lição hoje vai estar dando estratégias para nós vencermos a batalha espiritual. E não é de qualquer maneira. A introdução já diz, ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nessa presente lição. E já começando, aqui o texto já começa falando o preparo espiritual do crente para a batalha. Quando existe uma guerra, os soldados eles se preparam no seu uniforme, nas suas armas, nas suas estratégias, na munição. Ele se prepara, ele não vai despreparado para a guerra. E o cristão, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser pessoas perseguidas pelo inimigo, porque o inimigo ele tem uma sede na nossa vida. Nós somos do Senhor e Ele quer tirar esse privilégio de nós, envergonhar a imagem de Deus e nos colocar no mundo. Então, o preparo espiritual do crente para a batalha começa assim: fortalecidos no poder do Senhor. Olha só, a expressão da forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Começamos aí. O poder não é nosso. O poder pode estar em nós, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, mas nós não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. Olha só, a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes.
Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E eu quero ainda emendar no ponto 2 para poder contar um testemunho para vocês. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar em favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse favor deve ser acompanhado de vigilância, pois este preserva o crente das astutas ciladas do diabo. Vigiemos em oração e súplica. Uma vez, uma experiência que eu e o pastor Manuel tivemos. Estávamos, eu aqui na minha casa, ele na casa dele, e veio o pai de uma amiga minha, dizendo que a esposa dele estava endemoniada em casa. E havia um pastor lá que estava muitas horas já tentando expulsar aquele demônio, e estava um sofrimento muito grande. E eles lembraram da gente e vieram para nos buscar. Então eu cheguei para o pastor Manuel, falei, pastor Manuel, passei a situação para o pastor Manuel, pastor, vamos lá comigo para enfrentarmos essa batalha. O pastor Manuel, eu não lembro direito, eu acho que ele estava para almoçar. Ele estava na mesa para almoçar, passando uma situação muito difícil. E nós fomos lá para cima, perto da casa dos meus pais. Chegando lá, aquele demônio estava naquela mulher há horas, desde 11 horas da noite do dia anterior. E aquele pastor lutando para expulsar aquele demônio. Nós chegamos lá, juntamos outros irmãos, mais uns 3 irmãos da Igreja Batista, e nós começamos a orar, louvar ao Senhor, clamar e expulsamos aquele demônio. Saímos de lá, deixamos aquela mulher liberta para a honra e glória do Senhor. Pouco tempo depois, o que nós ficamos sabendo? Aquele homem estava há horas tentando expulsar o demônio daquela mulher. Mas aquele homem, depois houve um grande escândalo aqui, muitos ficaram sabendo, aquele homem estava em adultério com alguém da sua igreja. E aquele homem passou a madrugada inteira tentando expulsar aquele demônio. Não que o pastor Manuel e eu e os irmãos que estavam somos melhores, mas nós estávamos em comunhão com o Senhor. Estávamos vivendo uma vida digna na presença de Deus. Então aquele demônio não resistiu à presença dos filhos de Deus quando nós clamamos pelo nome do sangue de Jesus e aquela mulher foi liberta. Em uma outra ocasião, eu estava em casa. Já eram 18 horas, um domingo, o pastor Manuel tinha ido para a igreja, a irmã Jacira estava se arrumando, Aninha era um bebê ainda, devia ter uns 4 ou 5 meses de nascida. Eu estava me arrumando para a igreja, quando bateu uma jovem conhecida minha, aqui na frente da minha casa, batendo no meu portão. Leda, eu estou desesperada porque a minha amiga está endemoniada e está tentando se matar e o marido dela não consegue segurar, eu estou desesperada, não sei o que fazer. Eu não podia fugir da raia naquele momento. Eu chamei a irmã Jacira, vamos lá porque há um desespero, não podemos chamar ninguém da igreja nesse momento que a moça está tentando se matar. Meu tio estava passando na rua, como precisávamos de um homem para ajudar a segurá-la, nós chamamos o meu tio e fomos eu, meu tio ADI e a irmã Jacira para a casa dela. Chegando lá, o cenário era sangue pelas paredes, sangue pelo chão, aquela moça tentando se cortar com facas, com pedaços de vidros, havia sangue pela casa toda, havia havia algo tentando fazer com que aquela moça se matasse. O diabo queria aquela vida. E nós começamos em batalha, irmã Jacira, eu e meu tio, orando, clamando, buscando a Deus, repreendendo. Foram mais de 2 horas que nós ficamos naquela batalha espiritual. Por isso que eu estou contando para os irmãos. Porque você, às vezes, você pode estar na sua casa, tranquilamente na sua casa, com a sua família, vendo um jornal, acabando de jantar, e pode vir alguém na tua porta, pedir socorro, ou telefonar para você, pedir socorro. Você, de repente, não vai ter tempo de ir na casa do seu pastor, do presbítero, do diácono, da irmã do poder lá, da irmã que ora. Vai ter que ser você. E como vai estar a sua situação? É uma pessoa que está em oração? Você é uma pessoa que está buscando a Deus? Será que se bater alguém na tua casa, você vai conseguir fazer esse trabalho? Ir lá, expulsar ou chamar um irmão? Porque de repente não vai dar para você buscar alguém da igreja? E aí? Você vai fugir?
Você vai dizer que não pode, que está ocupado, que está jantando? O que você vai fazer? É uma pergunta que eu lanço para você. Uma terceira ocasião, estávamos na igreja num dia de terça-feira, estávamos em 8 pessoas apenas. Terminou o culto, fechamos o templo, estávamos nos despedindo no portão. Quando chegou um rapaz vindo de longe, dizendo que estava muito atormentado, estava cansado, estava perdido, desorientado, precisava voltar para casa, não sabia nem como voltar, e pedindo oração. Quando nós começamos a orar e começamos a falar de Jesus para aquele rapaz, ele deu uma cambalhota para trás e ele começou a andar igual uma aranha no chão, e o demônio se manifestou ali. E nós estávamos vindo da onde? Estamos saindo de dentro do templo, estávamos participando de um culto de oração. Foi quando nós, para a honra e glória do Senhor, participamos daquele momento. Aquele rapaz saiu liberto, saiu com o evangelho dentro do seu coração. Falamos para ele procurar uma igreja e ele foi em paz, liberto. Nas 3 situações que eu citei, para a honra e glória do Senhor, as pessoas foram libertas. Nós precisamos pedir também ao Senhor, no campo da batalha espiritual, o dom. Muita gente pede dom de língua, dom de cura, dom de revelação, dom de falar em mistério, mas nós precisamos pedir o dom do discernimento do Espírito, para que Deus nos mostre quando é uma legião, quando é um encosto, quando é uma possessão demoníaca, quando são vários, para que o Senhor, porque para cada tipo de manifestação existe tratamento, e a Bíblia fala sobre isso, certo? Existe até a casta que só é retirada com jejum e oração. Então, nós precisamos estar o preparo espiritual para a batalha, para o crente, para a batalha espiritual. Nós precisamos estar munidos de armas, irmãos. A arma é oração, a arma é leitura, a arma é uma vida na presença de Deus, para não andarmos de qualquer maneira, fazendo qualquer coisa, dando mau exemplo, porque nessas horas as pessoas não chamam qualquer um. As pessoas chamam aquela pessoa que dá fruto, aquela pessoa que eles veem alguma coisa nela. E você tem que estar preparado, que você não sabe se isso vai acontecer no ônibus, na van, na rua, no meio de uma festa, na tua família e dentro da igreja. Amém? É um alerta para todos nós. Vamos continuar aqui. O ponto 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. O subtítulo é As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado pela fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir quem? A igreja de Cristo na face da terra. Algumas das astúcias dele são confundir a mente das pessoas com a verdade, deturpar, né, as escrituras, dissimular, induzir a dissimulação, falsos sinais, falsas acusações, semear a incredulidade, promover ideologias cristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu volto aqui na questão do dom do discernimento. O inimigo, ele ronda as pessoas. E aquela pessoa que está desapercebida, ele entra, toma posse e consegue influenciar. Nós vemos por aí muitos líderes que estão com ideologias, estão fazendo coisas dentro das igrejas que estão completamente fora da palavra de Deus. Existe igreja para todo tipo de pessoa, e existe igreja até para homossexuais, para lésbicas. Isso aí são pessoas que, pela influência do adversário, estão deturpando a palavra de Deus. Aqui está falando que ele é astuto, e a intenção dele é destruir a igreja. Mas a igreja que tem ensino da palavra, a igreja que tem os seus líderes, que tem uma escola dominical, que privam pela essência da palavra de Deus verdadeira, quando acontecem esses ventos de doutrina dentro da igreja, mesmo que venham dos líderes, alguém se levanta contra, porque o Espírito de Deus é aquele que discerne todas as coisas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vem agora
uma outra parte, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza esse conflito, que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes debaixo da autoridade do diabo, que mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo da batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal no conflito, pois essa luta não se dá tanto na área individual como na área coletiva da igreja. Existem pessoas que surgem na nossa vida para nos prejudicar e nós às vezes queremos lutar contra aquela pessoa. Eu conversava com alguém, um familiar, dizendo que certas pessoas entraram na nossa família para trazer discórdia e para até nos fazer errar o caminho do céu. Então nós temos que parar de lutar contra a pessoa que faz as coisas, que faz o mal. Não temos que lutar contra a pessoa, e sim lutar contra quem está influenciando aquela pessoa. Os irmãos estão entendendo? Você pode passar por isso no meio da sua família, num colega de trabalho, num colega da faculdade, no seu âmbito do seu trabalho, até dentro da própria igreja. Então nós precisamos estar com discernimento afinado com o Senhor, porque às vezes não é a pessoa, e sim quem está influenciando aquela pessoa que não tem Deus a fazer tais coisas. Então a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Quando se levantarem esse tipo de situação na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, na sua vida, peça discernimento para Deus para que Ele te revele por que aquela pessoa está agindo de tal maneira, por que está te prejudicando, por que está te perseguindo. Armas espirituais, porque você pode tentar destruir aquela pessoa, mas quem está por trás daquela pessoa vai levantar outra e vai levantar outra. Ele que tem que ser destruído e não aquela pessoa. Por isso eu repito, não é contra a carne e sangue, mas é contra aquele que atua nas hostes espirituais, nas regiões celestiais, com os seus demônios, para trazer confusão e para perseguir a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não é o templo. A igreja do Senhor somos todos nós que estamos na presença de Deus, lutando para chegarmos na vida eterna. O ponto 3 aqui, desse subtópico, diz: as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hortos espirituais da maldade. Significa que eles não são meros seres. Eles são seres poderosos e eles são malignos. E ainda eles são astutos. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, vencer, pois o Senhor da igreja está elevado a um nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Então, irmãos, eles são poderosos. Não podemos brincar com eles. Mas uma coisa eu digo: quem está conosco é mais poderoso. Quem está conosco é que nos faz vencer as batalhas. O inimigo, o inferno, os demônios podem se levantar contra a igreja do Senhor, mas eles vão se levantar para cair, porque quem está conosco é mais poderoso. E o Senhor está nos dando essa lição hoje para nós termos armas para poder lutar contra as astutas ciladas do diabo contra as nossas vidas. Nós precisamos estar, às vezes, atentos, porque dentro dos nossos próprios lares ele pode se levantar de determinadas maneiras e nós precisamos estar atentos, tendo discernimento do Senhor para podermos agir como Deus quer. Muitas das vezes não é só orar, muitas das vezes é agir também, muitas das vezes é jejuar, muitas das vezes é fazer campanha. Muitas das vezes é entrar em 21 dias de oração, jejum e trazer pessoas para dentro da tua casa para orar por você. Porque sozinho você não vai conseguir. Sozinho nós não conseguimos. Nós conseguimos vencer com a ajuda do Senhor e também daquelas pessoas que nós sabemos que podemos contar.
Amém? Vamos continuar aqui. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Vamos lá saber quais são essas armas agora. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano, quando ele descreve as armaduras lá de Efésios 6:10. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Ele não está faltando nada, ele está completamente armado, da maneira como tem que ser. Na carta, a orientação não é para usar as armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Você não pode ir contra o inimigo, meu querido irmão, minha querida irmã, na sua própria força. Não vai. Às vezes, você quer usar armas humanas. Não tem como. A pessoa te ofende, você vai lá no Facebook, você vai lá no Instagram, você vai lá no WhatsApp, você bota no status e você ofende a pessoa também. Você está usando as suas armas. Isso aí não é nada, isso é papel, isso é palha. Você tem que usar as armas espirituais que Deus está te dando nessa manhã. Olha só o que diz. As armas indispensáveis de defesa. Primeiro, cingidos os vossos lombos com a verdade. Você não vai conseguir vencer o mal usando de artifícios e mentiras, ok? Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Verdade e integridade. Fala sempre a verdade. Ser sincero. O pastor Manuel costuma dizer, mesmo que jure com dano, o seu não muda. Eu falei que vou fazer, mesmo que eu me prejudique, eu vou fazer. A minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. Eu não posso entrar no campo da batalha espiritual com mentira. Com mentira. Não pode. Porque você não vai vencer, você vai ser envergonhado. O segundo, letra B, vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável na proteção dos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo da batalha espiritual. Precisa ser justo e ser reto, porque se você for de engano, não vai conseguir vencer nada. É mais uma armadura, uma peça da armadura para você. Letra C, calçados os pés de preparação do Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona à prontidão do soldado em testemunhar Cristo. Eu volto a falar. Alguém precisa que você testemunhe de Cristo para ele. Que você testemunhe com a sua própria vida. Que você pregue com a sua própria vida. Essa pregação vai ser aceita? A sua vida reflete o Evangelho da paz de Jesus Cristo? A sua vida reflete, quando as pessoas olham para você, o que as pessoas veem? Uma pessoa que fala a verdade, justa, confiável, de oração, que se precisar de pedir intercessão ou libertação de alguém, pode contar com você. Como é que as pessoas te veem? Os próprios membros da igreja, os seus vizinhos, as pessoas que convivem com você, tanto através do telefone como pessoalmente. Você está com os seus pés calçados na preparação do Evangelho, para defender o Evangelho até com a sua própria vida e pregar, se preciso for, com palavras, porque nem precisa, porque a sua vida é uma pregação. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes você está evangelizando e dando um testemunho, levando Cristo para alguém, sem você abrir sua boca e dizer que você é cristão, apenas pelo seu comportamento? Isso é muito sério, irmãos. É algo que a gente tem que pensar muito nesses últimos dias sobre isso. Letra D. Tomando sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Fé inabalável. Isso é muito sério.
Eu tive recentemente uma perda, os irmãos sabem disso, que ainda estou tentando me recuperar. Em seguida, caí doente e só quando o ar me faltou que eu procurei acender uma luz e eu procurei saber o que era e desconfiei que fosse o Covid. E fiz 2 exames em lugares diferentes e deram positivo que eu estava com Covid. Naquele momento, eu não tinha forças nem para orar, porque todas as forças do meu organismo se esvaíram. Eu parecia um espírito de morte muito grande rodeando, porque eu não conseguia falar, não conseguia ficar em pé. Eu tinha dificuldade até para ir tomar banho, de tanto ar que me faltava. E nessas horas, eu só dizia para Deus, a minha vida está nas tuas santas mãos. Só, Senhor, que eu preciso muito sair dessa situação que eu estou vivendo. Eu não tive nem tempo de ter luto, porque em seguida vieram alguns problemas muito sérios na minha vida e ainda veio o Covid para me abater mais ainda. Fé inabalável. Numa hora dessas, o que muita gente faz? Murmura, reclama. Eu tive momentos de muita contrição e Deus conhece meu coração. Eu dizia, Senhor, se o Senhor não olhar por mim, eu não sei o que será da minha vida. Mas Deus, com a sua mão de poder, com a sua mão forte, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, me fez logo melhorar e graças a Deus está passando, já passou, já estou de alta, já estou curada. Mas são situações que aparecem na nossa vida que desafiam a estrutura da nossa fé. Vem muitas coisas ao mesmo tempo na nossa vida. E será que nós estamos preparados para poder resistir e não murmurar, não abandonar a fé, não dizer que Deus nos abandonou e não dar as costas para Deus? Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Para podermos passar pelas batalhas espirituais, precisamos de uma fé inabalável. E a letra E, o capacete da salvação. Pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção plena da salvação no último dia. Existem pessoas que tremem na base quando vai se falar de arrebatamento da igreja. Ou quando falar de morte súbita. Ou quando falar de perseguição da igreja. Porque essas pessoas não estão completamente certas da sua salvação. Vivem a vida, mas na hora que o círculo aperta, fica desesperado. Porque não tem certeza da salvação. O capacete da salvação é a certeza de que, pelo Covid, por uma bala perdida, por um câncer, não importa a maneira qual nós venhamos a partir, nós temos certeza para onde nós vamos e que vamos estar nos braços do Senhor. Se o crente não tem essa certeza, se o crente vacila, se o crente fica pedindo a Deus que não volte agora, a Jesus que não volte agora, porque não está preparado, coloque a sua vida no altar, porque a vida é como um sopro. Ela vem e se desvanece, é como uma flor, a palavra de Deus diz, uma planta. De manhã levanta, está viçosa, à tarde o sol bate, seca-se e ela morre. Então é necessário termos a certeza da salvação, ter a firmeza da verdade na nossa vida e não ficarmos com medo de nada, porque não importa o que vai vir, qual vento vai vir na nossa vida. O importante é para onde nós vamos. Amém, irmãos? E é imprescindível arma ofensiva. Nós estamos falando aqui de defesa, mas nós temos que ter uma arma também ofensiva. Nós não podemos ficar com medo do diabo, com medo da batalha espiritual, com medo das investidas do diabo. A igreja não pode ficar com medo. A igreja tem que prosseguir, tem que avançar. Somos soldados ou não somos? E aqui diz assim, finalmente a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa como para o ataque, o termo grego para ele é machaira, identificado como espada
curta. Isso significa que o combate, ele é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, como Jesus fez lá no deserto, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Quando nós estamos numa batalha, no sentido de estar expulsando um demônio, nós usamos a palavra de Deus. Citamos versículos em cima de versículos. E usamos louvores também. E oração. E repreender. E temos que usar muito a palavra do Senhor. Quando você vai aconselhar uma pessoa, use a palavra do Senhor. Quando você vai advertir uma pessoa, não use suas próprias palavras. Use a palavra do Senhor. Quando você for evangelizar uma pessoa, use a palavra do Senhor. E em todas as ocasiões, quando você for confortar alguém, use a palavra do Senhor, porque ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela serve tanto para você lutar, como para você se defender também. Amém? Estamos chegando aqui já no final. Nós chegamos agora na conclusão que diz assim: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Então, leia a Bíblia, ore, jejue, busque a Deus, faça a vontade do Senhor, vá para a casa do Senhor, lute e ore pelas madrugadas, pela manhã, pela tarde, pela noite. Em muitos lugares, às vezes, eu sinto, às vezes, durante o dia, uma necessidade muito grande de orar por alguém, por mim, por alguma situação na minha vida. Eu venho para cá no meu quarto, à tarde, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, 9 horas da manhã, a hora que eu sinto aquela necessidade, eu venho para cá orar. Eu venho buscar o Senhor. Eu venho falar com Deus. Você só vai conseguir vencer o diabo, as suas astutas ciladas, as investidas, se você estiver de pé. Eu conversava essa semana com uma jovem casada, com filhos, atualmente separada. O inimigo armou uma cilada muito grande para ela. Ela era uma crente que não... Preste atenção nisso, irmãos. Ela era uma crente que ela não era uma crente muito dedicada à igreja do Senhor, e nem o marido dela. Os dois, ambos cristãos, batizados nas águas, mas eles não vigiaram. O inimigo armou uma cilada muito grande. Colocou uma mulher no caminho daquele homem. E aquela mulher tirou aquele homem do convívio da esposa, do convívio dos filhos, e está agora igualzinho ao passarinho no laço do passarinheiro. Ele está numa situação que ele não consegue sair dali. E ela, agora que ela viu que ela deveria ter vigiado mais, e ele também, agora ela está correndo atrás do tempo perdido. E ela está buscando e cavando e buscando, e Deus está mostrando para ela que ela vai conseguir vencer com armas espirituais, porque foram feitos trabalhos, o inimigo armou um laço muito bem armado e o marido dela caiu, e ela poderia estar mais vigilante e não estava. Ela mesma confessou isso para mim, e ela está correndo atrás do prejuízo agora, buscando ao Senhor e buscando mais intimidade com o Senhor. Ela está numa batalha espiritual. Quantos de nós a batalha espiritual é por causa dos nossos filhos? Quantos de nós criamos nossos filhos nos pés do Senhor, na escola dominical, na classe, no conjuntinho, cantando na igreja, e os nossos filhos hoje, muitos deles estão distantes do Evangelho, estão longe, igual uma amiga minha,
que a filha dela já está há 12 anos vivendo com outra moça, uma menina que era professora de escola dominical, e ela estava pedindo oração no grupo, porque o Senhor tem incomodado e a filha dela está prestes a ser liberta, e ela está pedindo oração, ela está numa batalha espiritual para que Deus liberte a filha dela desse demônio que prendeu. Quanto a batalha espiritual, ela não é só quando alguém vem chamar você para expulsar o demônio, não. A batalha espiritual pode se levantar dentro da sua própria casa. É uma esposa que fica rebelde do nada, é um marido que fica rebelde do nada, é um filho que começa a ter atitudes dentro de casa que você não ensinou aquilo para ele. Você não ensinou aquilo para ele. Ele não viu você nem seu esposo fazer aquilo, ou os outros filhos. E aí você entra numa batalha espiritual para a libertação daquela pessoa. Isso é muito sério. Então nessa manhã, após você estudar comigo essa lição, e você vai ler de novo aí Efésios 6, e você vai ver como que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e, feito tudo, ficar firmes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo pode se levantar contra nós, mas nós temos alguém que vai nos levantar, nos colocar de pé, e vai lutar as nossas causas, e vai nos ajudar nas nossas guerras, que é o Senhor dos Exércitos. Se você crê nisso, você feche seus olhos agora, e nós vamos falar com Deus. E nós vamos pedir ao Senhor que entre com providência nas nossas casas, nas nossas vidas, e traga libertação e nos ajude a vencer essa batalha espiritual que nós estamos ensinando bem. E o inimigo está entrando com o mal. Nós estamos ensinando o que é certo para os nossos adolescentes, jovens e crianças. E vem o inimigo ensinando o que é errado. E nós vamos vencer, porque conosco está aquele que é mais poderoso. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Celestial, o Senhor é aquele que luta as nossas guerras. O Senhor peleja por nós nas nossas batalhas. Então nós te pedimos, ó Deus, que seja a batalha no campo espiritual, da libertação, da salvação, da saúde, seja a doença que está entrando nas nossas casas, a desavença entre os casais, os filhos que estão jogando por terra tudo que ensinamos para eles, há poder no nome de Jesus, para que nós sejamos vencedores, saiamos dessa batalha vencedores, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós, como estudamos a lição, Senhor, não temos poder em nós mesmos, não temos forças em nós mesmos, mas a nossa força vem do Senhor, o poder vem do Senhor e a libertação vem do Senhor. Nós estamos humildemente aqui nesta manhã, pedindo a Ti que o Senhor nos revista de toda a armadura, para que nós possamos vencer e contar para os outros o nosso testemunho de que houve salvação, houve libertação, houve paz, houve a mudança de vida dentro dos nossos lares. Venha, Senhor Deus, nos ajudar a passar revista na nossa casa e tirar de dentro das nossas casas, das nossas vidas, atitudes, manias, costumes que não são agradáveis a Ti. Perdoe nossos pecados, abençoe nossa igreja, nos dê o dom do discernimento, Senhor, e vem nos revestir, Senhor, de tudo poder vindo do alto, para nós vencermos essas batalhas. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu ainda gostaria de, com a autorização do pastor, passar algumas informações para os irmãos, que a partir do dia 5/7 de 2020, que é no próximo domingo, nós estaremos voltando com as nossas atividades na igreja. Finalmente, né? Mas com muitas orientações. Nós estaremos no culto da noite também passando essas orientações na nossa live para os irmãos e para aquelas pessoas que também estão nos acompanhando. Principalmente, será obrigatório, nós não teremos a princípio, irmãos, o culto de oração às 8 horas. Teremos apenas a escola dominical às 9 horas com classe única. E apenas serão tiradas as crianças para as suas classes. Será uma classe única. E todos deverão comparecer de máscara
E haverá também, para aquele que não tenha, distribuição de máscara na igreja. E teremos também álcool 70, álcool em gel, sendo distribuído na igreja também na portaria. E os cultos não serão muito extensos a princípio, mas teremos domingo, já no dia 5/7, às 9 da manhã, a nossa escola dominical e às 19 horas o culto da noite, tá? Nós vamos amanhã passar outras informações para os irmãos, mais explicadas, mas haverá limite, sim, de número de pessoas no culto e haverá também demarcação nos bancos, para que não sentem pessoas muito próximas uma das outras, obedecendo o distanciamento, obedecendo todas as regras que precisam ser obedecidas nesse momento. Amém, irmãos? Nós estamos sentindo saudade, estamos sentindo vontade de ver os irmãos, mas não poderemos ainda nos abraçar, não poderemos ainda ter o nosso lanche na igreja que estamos acostumados, não poderemos ainda ter aquele momento de comunhão de nos abraçar e nos confraternizar. Estaremos reunidos para louvar o Senhor no templo, mas obedecendo ao distanciamento e cumprimentar apenas com a paz do Senhor, repito, com o uso de máscaras e de álcool 70, o álcool gel. Tá bom, irmãos? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer você que tirou esse momento para estudar a palavra. Que Deus te abençoe e à noite também estaremos juntos adorando ao Senhor na última live que estaremos gravando, porque a partir de então estaremos com nossos cultos presenciais. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia abençoado e à noite estaremos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem na paz do Senhor. Amém.